Hoje será a penúltima pregação no sermão, nas bem-aventuranças, não no Sermão do Monte, porque ele vai do capítulo 5 até o fim do capítulo 7, mas é a penúltima aqui nas bem-aventuranças. Esse texto que aparece logo no início desse maior e mais conhecido sermão feito por Jesus enquanto esteve aqui na terra conosco no seu ministério. Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 12. Acompanhe comigo a leitura então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós clamamos e pedimos a Tua graça e misericórdia neste momento, onde nós abrimos a Sagrada Palavra de Deus, nós abrimos essa revelação especial que o Senhor entregou a nós, e nós precisamos de Ti para compreender o texto, mas principalmente para que ele se torne verdade para as nossas vidas e que a partir disso ele transforme as nossas vidas de maneira prática. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor prepare o nosso coração para essa palavra que nós teremos aqui sendo exposta essa noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nossa atenção ficará apenas no verso 9, que é: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. Só para recapitularmos, nós já vimos até então 6 das 8 bem-aventuranças. As 4 primeiras dessas bem-aventuranças, elas são como os primeiros passos para entrarmos no reino de Deus. Tratam do crescimento, da caminhada espiritual das pessoas. Bem-aventurados os humildes de espírito, no verso 3. Bem-aventurados os que choram, no verso 4. Bem-aventurados os mansos, no verso 5. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, no verso 6. Disso nós partimos para as bem-aventuranças que lidam diretamente com o nosso caráter, como verdadeiros cristãos, como pessoas que nasceram de novo, como crentes do Senhor Jesus, como aqueles que serão salvos, aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, que são seus discípulos. São o resultado, essas bem-aventuranças são o resultado daquelas outras bem-aventuranças que são o progresso espiritual. E esse progresso espiritual, ele se reflete no relacionamento do discípulo com as outras pessoas. E aí vem o bem-aventurados os misericordiosos, no verso 7. Bem-aventurados os limpos de coração, no verso 8. E aí então chegamos no versículo que é o alvo da nossa exposição hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Para que a gente possa entender a bem-aventurança de hoje, para que a gente possa compreender o sentido bíblico de ser um pacificador, nós precisamos entender alguns outros conceitos que são fundamentais, que fazem o fundamento desse conhecimento, para que a gente possa entender o texto de acordo com a intenção autoral. E para entendermos biblicamente por que são felizes os pacificadores, nós primeiro precisamos entender a nossa necessidade por paz. O que nós, seres humanos, buscamos e precisamos tanto de paz? Depois de entender isso, nós precisamos entender que tipo de paz foi promovida por Jesus enquanto ele esteve aqui neste mundo. E aí, então, entender que felizes são os pacificadores e não os pacíficos. Então vamos direto para o primeiro ponto da pregação de hoje, que para entendermos biblicamente por que são felizes os pacificadores, nós precisamos entender primeiro a nossa necessidade por paz. Eu creio que não é
nada difícil ou complicado perceber isso. Que nós, como seres humanos, nós buscamos quase que de maneira instintiva algum tipo de paz. Se você pega em datas, final de ano principalmente, e você faz aquelas perguntas, o que você deseja para esse ano que se inicia? É quase certo que você vai encontrar nas respostas aquele clichê padrão que sempre inclui, eu desejo paz para toda a humanidade. Né? Muito amor e muita paz. Né? Todo mundo deseja isso de alguma forma. E isso ocorre, irmãos, porque nós somos seres em constante conflito. Nós vivemos em conflito constante com outras pessoas. Nós vivemos conflitos de nível político. Nós vivemos conflitos econômicos. Vivemos conflito até mesmo no meio esportivo, não é mesmo? Não basta você ver a saída do jogo de ontem do Grenal, bota as duas torcidas se encarar que você vai ver o que é conflito. Então nós somos seres em conflito. A realidade é que, aparentemente, nós não vivemos uma perfeita paz em nenhuma área da nossa vida. E por isso, sempre que possível, nós estamos desejando paz para todo mundo. Mas, na grande maioria dos casos, da mesma forma que desejamos paz para a humanidade, nós sequer conseguimos viver em harmonia com a nossa própria família. A pessoa deseja paz, eu desejo paz para todo mundo, mas ela mesma não consegue ter paz no lar, nos seus familiares. E esse ciclo que está presente na humanidade, que constitui esse desejo por paz, mas a incapacidade de produzir paz, isso se repete todos os dias nas vidas de quase todo mundo. Por mais que a gente deseje paz, nós somos incapazes de fazer aquilo que nós mesmos desejamos. E talvez o resultado direto e prático disso é que instintivamente nós buscamos essa paz que a gente percebe que é praticamente incapaz de obtê-la por nós mesmos. E nós sabemos, irmãos, que sem paz é praticamente impossível viver de maneira social, em sociedade. Pense como é a vida social. Quando eu falo vida social, vida em comunidade, vida com outras pessoas. Pense como é essa vida para pessoas que vivem nos lugares mais violentos do nosso país, por exemplo. Como que é você fazer um simples programa de pegar a sua família e ir para uma praça, numa cidade com uma violência muito alta? Eu acho que é bem improvável que você encontre essa vida social nos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que é difícil você encontrar famílias saindo com seus filhos para ir para uma pracinha num bairro que tem tiroteio quase todo dia. Então a vida social nesses lugares se torna muito difícil por falta de paz. Pense na vida social de pessoas que moram na Síria os nossos dias, onde tem bombardeio direto. É muito difícil ter vida social quando se não tem nenhum tipo de paz. E qual seria o grande desejo dessas pessoas que vivem nesses lugares? Se nós perguntássemos, o que você deseja para a sua vida, menino que mora aqui na Síria? Pode ter certeza que ele diria paz. Eu quero um pouco de paz para jogar bola com os meus amigos, para poder ir para a escola sem ter medo. Eu quero paz. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, ele alista lá os desejos da natureza humana. Ele faz um contraste com aquilo que é naturalmente humano com aquilo que vem da natureza do Espírito Santo. E ele diz que a natureza humana é inclinada ao pecado. E ele alista várias atitudes como sendo naturalmente humana. Ele vai dizer que é naturalmente humano hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja e outros pecados da mesma natureza. Será que existe alguma dúvida disso? Qual motivo o homem nunca conseguiu encontrar paz?
O homem nunca conseguiu encontrar paz. O homem, em um dia, ele está falando que deseja paz para a humanidade. No outro dia, ou no instante depois, ele está socando a cara do cara que atravessou ele no trânsito. Num dia, ele está dizendo com a sua boca: olha, eu quero paz para todo mundo. E no mesmo dia, ele está xingando o torcedor do time adversário. O nível de incoerência humana é tanta que nós estamos acostumados a comemorar meros acordos de paz. Nós comemoramos quando Israel faz um acordo de paz com a Palestina, que não existe ainda, mas comemoramos quando fizeram com o Egito, por exemplo. Só que esses acordos de paz nada mais são do que um tempo para eles poderem recarregar as armas e ficar esperando quando que o conflito vai voltar. Só para reforçar isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma preocupação geral da humanidade em que aquilo não acontecesse mais, que não houvesse mais uma guerra naquele nível. E foi aí que, em 1945, criaram a Agência para a Paz Mundial, chamada as Nações Unidas. E você acha que realmente algo mudou depois que eles fizeram isso? Ah, pastor, mas não teve mais nenhuma guerra mundial. Realmente, não teve. Mas pegue os dados de quantas pessoas são assassinadas todo ano no mundo. Chega a quase 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas todo ano morrem assassinadas neste mundo. Você acha que existe algum tipo de paz? Você acha que o homem não vive numa guerra mundial ainda hoje? Entender isso, os motivos que a humanidade vive desse jeito, constante conflito, é o desafio dessa primeira parte da pregação. Nós precisamos entender o porquê que isso ocorre. O que leva as pessoas que desejam tanto a paz serem incapazes de fazer essa paz acontecer? Eu tenho certeza que quase ninguém vai dizer que não tem esse desejo, de que a gente viva em paz neste mundo. Só se o cara for demente, tiver problema, vai dizer que não quer. Todo mundo deseja viver em paz. Mas por que se nós tanto desejamos, não somos capazes de fazer com que ela aconteça? E aí a gente vai para a Bíblia, esse livro que é tão rejeitado pela humanidade. Ele diz qual que é o motivo. A Bíblia explica por que o homem simplesmente não consegue conviver pacificamente com os outros. Ela diz que a raiz do problema está no fato de cada ser humano, cada pessoa deste mundo, convive com um conflito interno. Todo mundo, todos nós temos um conflito aqui dentro. Interiormente, o homem está em rebelião. Existe um conflito no coração. E esse conflito que é interno, ele reflete nas atitudes, na sua maneira de se relacionar com as outras pessoas. Da mesma forma que uma pessoa que tem um coração limpo, como nós vimos na semana passada, no estudo do verso 8, ter um coração limpo vai refletir no meu relacionamento com as outras pessoas. Da mesma forma, um coração em conflito refletirá em atitudes semelhantes para com os outros. Provérbios 17:11 diz que o homem mau só pende para a rebeldia. O ensino bíblico é que todos os homens são maus. E por isso todos os homens são inclinados para a rebeldia. E o maior ato de rebeldia cometido pelo homem é a causa principal de todos os conflitos na nossa vida. A nossa rebeldia contra Deus. O conflito que estamos internamente e que se manifesta externamente em todas as áreas da nossa vida é resultado do conflito que o homem possui em relação ao seu Criador. Salmo
14, versos de 1 a 3, diz assim: os tolos dizem no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Todos nós precisamos de paz. Todos nós desejamos isso do mais profundo do nosso coração. Quem não quer desfrutar de paz? Quem não quer viver num país justo, com segurança, sem conflitos? O homem, ele busca soluções para isso. Ele busca na esperança de um novo presidente. Ele busca na esperança de um país com leis mais rígidas. Ele busca paz por meio de uma educação melhor para a população. E fazer isso é bom, buscar essas coisas são boas, mas isso não resolve o problema completamente. Porque a única forma de resolvermos esse conflito, esse clima de instabilidade mundial, de guerra, é resolvendo um conflito que é superior a esses conflitos do nosso dia a dia. Nós não precisamos de um acordo de paz. Nós precisamos resolver essa rebelião que existe no coração de cada um. Nós precisamos entender que a nossa necessidade de paz, nós precisamos compreender que essa necessidade e essa incapacidade de promovermos algo que nós desejamos, isso está revelando a nós um problema maior. Está revelando a nós um conflito que é superior e que é a causa de todos os outros. Entender que nós possuímos esse conflito interno e ele é superior a qualquer outro conflito é crucial para a gente chegar na solução de que resolvendo esse conflito maior, acabará por resolvendo todos os outros menores. E isso é primordial nós entendermos. Que há essa necessidade, esse desejo interno que cada um de nós temos por paz, por resolver os conflitos, mas reconhecer que nós somos incapazes disso, porque aí sim nós entenderemos que é algo superior e que nós precisamos achar a solução para isso. E o caminho para acharmos essa solução é entendermos a paz que foi promovida pelo Messias, por Jesus. Vou voltar um pouquinho no contexto aqui do momento histórico que acontecia durante essa pregação de Jesus. O povo judeu, o que se passava entre esse povo quando eles ouviram o sermão de Jesus. Essa multidão que está seguindo Jesus, ela estava ali na grande maioria dos casos por causa dos seus milagres. Jesus já tinha curado várias pessoas de todo tipo de doença. E essas pessoas estavam indo a Jesus por causa disso. Tinha ali um homem que curava, que resolvia os problemas da humanidade. Então muitos estavam ali. Mas eles também sabiam da fama de Jesus. A fama que corria de que aquele homem é o Messias, que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Que João Batista, reconhecido como um profeta naquele tempo, havia confirmado que Jesus é o Messias por meio da sua pregação. E um dos títulos que eram atribuídos ao Messias, em um texto bem conhecido de Isaías, no capítulo 9, esse título diz que o Messias seria chamado de o Príncipe da Paz. O Messias traria consigo a paz. Só que a paz que Jesus trazia consigo não estava de acordo com as expectativas da maioria do povo judaico daqueles dias. Qual era a paz que os judeus daquele tempo queriam? Era a paz no sentido da cura das suas misérias, da cura das doenças. Muitos estavam ali por causa disso. Eles buscavam
a cura para a fome daquele tempo, para as dificuldades e principalmente a paz que esses judeus buscavam era estar livres da opressão do Império Romano. Essa era a grande paz buscada pelos judeus. A paz esperada pelo povo judeu era ter novamente uma nação governada pelo seu próprio rei. Viver um tempo de fartura e domínio sobre todas as outras nações. E a pergunta que fica é: será que essa paz que os judeus daquele tempo desejavam poderia ser alcançada por meio de pessoas pacificadoras? Se livrar do Império Romano, será que isso seria possível por meio de ações pacíficas? Provavelmente não. Na cabeça do judeu, essa paz ela estava atrelada a atos de guerra. Essa paz viria por meio de uma revolta, por meio de conflito do povo judeu contra o Império Romano. Por isso que nesse momento, quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, pode ter certeza que muitos judeus levaram um choque. Como assim? Principalmente os líderes judaicos. Porque havia um espírito de revolta pairando entre o povo nesses dias. A prova que havia esse espírito de revolta entre os judeus se comprova na história. Basta nós vermos que esse mesmo povo judeu, dos tempos de Jesus, se rebelou contra o Império Romano no ano de 66, o que culminou com a destruição do templo e o massacre ao povo judeu no ano 70. Então, após Cristo, aquele povo que estava com essa revolta, esse espírito, de fato se revoltou contra o Império Romano para se libertar do Império e foi massacrado por meio dos soldados romanos. E nesse momento, nós devemos ser cuidadosos ao querer daqui a pouco condenar os judeus desses dias. Ser rápido em dizer, não, mas como pode? Esse povo não entendeu. O que aconteceu? Como que eles podiam estar tão revoltados com as coisas? Só que dentro da história de Israel, se pegar a história dessa nação, eles estavam acostumados em atrelar paz e descanso com conflito e guerra. Ah, mas por que isso? Basta você lembrar de que forma o povo judeu conquistou a terra prometida. Depois que ele saiu do Egito, ele chegou lá e entrou numa terra bonitinha, estava lá esperando por eles. Não, leia o livro de Josué e você vai ver quanta guerra foi travada para eles entrarem no seu descanso. Então esse povo, isso estava dentro do costume, daquilo que se esperava da história de Israel. Só que o problema deles foi não ser cuidadoso com a palavra de Deus. Eles não foram cuidadosos com aquilo que tinha sido transmitido pelos profetas a respeito do Messias. Os profetas trouxeram a palavra de Deus e trouxeram muitas promessas de paz que estavam atreladas ao Messias. O que esse povo não compreendeu foi que o Messias traria uma paz superior. Traria uma paz para o grande conflito da humanidade. Não apenas para libertar ele das mãos dos romanos. Paulo, o notável judeu do seu tempo, ele entendeu isso. E ele explica isso em Efésios 2, 14 a 18. Ele diz assim, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto para vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A paz
trazida pelo Messias é a paz com o nosso Criador. É a resolução do maior conflito de todos. Por meio do Messias nós temos reconciliação, nós temos redenção, nós temos acesso ao Deus Pai. E a resolução deste conflito maior, deste problema que é infinitamente maior que o homem possui, ele resolve todos os outros conflitos menores. Ao nos reconciliarmos com Deus, nós temos a solução para o conflito entre o judeu e o gentio, conforme Paulo diz. Ou seja, nós temos a resolução do problema entre judeu e romanos. Nós temos a solução para o problema da escravidão. Nós temos a solução para o problema do machismo, do feminismo e etc. Nós temos a solução para todos os problemas menores. Tudo se resolve por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso que os pacificadores são plenamente felizes, porque eles buscam uma paz que é superior. Não é só uma paz momentânea, não é só um acordo de paz, não é só aquela solução para os problemas aparentes da vida, mas felizes eles são porque buscam a paz para o grande e maior problema de todos, a nossa rebelião contra o nosso Criador. É importante, irmãos, sabermos que nós temos muito que aprender com isso. Principalmente com o erro do povo judeu desses dias. Porque hoje mesmo nós podemos cometer o mesmo tipo de engano. Estar na igreja ou estar buscando a Cristo como Ele sendo a possibilidade de solucionar os nossos problemas menores. Eu quero a paz de Cristo no sentido de eu ver nele a solução para os meus problemas financeiros. Eu quero a paz de Cristo para a solução de um problema de saúde que eu estou. Eu quero a paz de Cristo para resolver os problemas dos meus relacionamentos pessoais. Mas nem passa pela cabeça da pessoa a solução do seu grande e maior problema, a sua rebelião contra o seu Criador. Cristo, Ele não promete prosperidade para todo mundo que buscar a Ele. Cristo, Ele não promete a cura para todo tipo de doença. Ele não promete a você um casamento perfeito. Ele nem te promete um casamento. O que Cristo promete e entrega é a paz verdadeira e duradoura que vem através da sua morte na cruz, que é o acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Cristo, Ele nos promete perdão, reconciliação, redenção, salvação. Ele promete o fim daquela condenação que pairava sobre nós. É isso que Ele nos promete. E isso resolve o maior problema das nossas vidas. Essa paz que Cristo promete é a única paz que realmente nós precisamos. Nesse mundo, irmãos, nós podemos viver em sofrimento, podemos viver em dificuldade, podemos conviver com doenças constantes, com tormentos e mesmo assim desfrutar de promessas de alegria e felicidade por toda a eternidade. O que nós não podemos correr o risco é buscar uma vida perfeita neste mundo, sem nunca buscar a solução para o nosso grande e maior problema. E o resultado disso pode ser que você tenha uma vida alegre durante os 80, 100 anos que você viver aqui. Mas assim que essa vida alegre acabar, inicia-se uma eternidade de tormento e sofrimento, longe do nosso Criador. Uma outra aplicação que nós podemos usar em cima desse ensino é que isso também é uma boa medida para avaliarmos se uma igreja prega realmente a palavra de Deus ou não.
Se uma igreja prega o Cristo das Escrituras ou um outro tipo de Cristo? Qual igreja prega o verdadeiro evangelho? Uma igreja que prega a paz para essa vida, que prega soluções para todo tipo de problema terreno, que te promete resolver o problema seu financeiro, seu problema na família, seu problema de doença, ou uma igreja que prega a paz no padrão do Cristo bíblico, paz para o nosso grande e maior problema, que não fica prometendo vida sem sofrimento, que não fica prometendo vida sem desafios, sem conflitos, sem luta, que promete unicamente aquilo que a própria palavra promete: salvação. E ela vem unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não se esqueça jamais, irmãos, a paz que é oferecida por Jesus, ela é muito superior àquilo que os nossos olhos podem ver. Muitas vezes nós ficamos com os nossos olhos fixos e restritos naqueles problemas do dia a dia. E nós não conseguimos pensar em outra coisa, a não ser nesses problemas que nós vamos enfrentar amanhã, quando a semana começar. E é por isso que um contato diário com Deus, por meio da palavra de Deus e por meio de oração, é necessário. Porque é isso que faz com que a gente possa olhar a vida com olhos espirituais. Para que a gente possa olhar as coisas além da nossa rotina, além do dia da manhã. E aí sim, quando nós tivermos os nossos olhos abertos para essa verdade, como diz Filipenses 4:7, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Essa paz superior que Cristo traz, ela se tornou a grande saudação entre os cristãos ao longo de toda a história. Não é comum você encontrar um cristão e dizer que a paz esteja com você. A paz, meu irmão. É essa paz, irmãos. Essa paz de Cristo, uma paz superior, que resolve o nosso grande e maior conflito. Então, irmãos, que essa paz esteja com vocês. Neste ponto, irmãos, o objetivo era resolvermos esse erro de entendimento sobre a paz esperada pelas pessoas, tanto daquele tempo, quanto muitas vezes dos nossos dias. Essa paz que Cristo traz. Esse erro que as pessoas tiveram naqueles dias, esperando uma paz diferente, uma paz para o conflito que eles viviam em relação ao império. Nós hoje podemos viver de maneiras distintas, esperando que a paz que Cristo nos traz é uma paz que vai resolver os problemas do nosso dia a dia. Nós não podemos mais cometer esse erro. Nós precisamos buscar a verdadeira paz. Essa paz que nos traz salvação. Agora, no terceiro e último ponto, nós vamos resolver outro erro de entendimento que pode vir a acontecer. Nós precisamos entender que os filhos de Deus, segundo o texto, são pacificadores e não pacíficos. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. E nós devemos pensar sempre isso dentro do contexto do reino de Deus, dentro do contexto do Sermão da Montanha, porque é isso que Jesus está fazendo. Tem um contexto aqui que ele está falando. Portanto, o pacificador é aquela pessoa que já encontrou paz com Deus, porque ele já passou nas outras bem-aventuranças, aquele progresso espiritual, ele já reconheceu a sua miséria, ele já reconheceu e chorou pelo seu pecado, então ele buscou a Deus, buscou a Cristo, e ele encontrou a paz verdadeira que o Evangelho traz. A solução para o seu pecado, para o seu problema, para a condenação. Essa paz, ela é encontrada apenas no Evangelho. E o pacificador é aquele que transmite essa mesma paz, a paz das boas novas. Além disso, o pacificador também ele reflete o caráter de Cristo. Então, o pacificador, ele ama os seus inimigos, porque Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos e Jesus amou os seus inimigos. Nós não procuramos vingança contra aqueles que nos fazem mal, porque Jesus assim também não fez. Nós, dentro do possível, os pacificadores,
buscarão ter paz com todos. O pacificador jamais vai esquecer que o seu Salvador derramou seu próprio sangue para promover a paz entre Deus e os homens. Mas nós sabemos que os pacificadores, eles nem sempre são bem-vindos no mundo. Basta nós olharmos para Cristo. Basta nós olharmos para os apóstolos que tanto promoveram a paz com as suas vidas. Esses homens, eles foram rejeitados. Eles foram perseguidos. Eles foram mortos por promover essa paz, por promoverem o reino de Deus. Não é por acaso que a última bem-aventurança que nós veremos na próxima pregação são os bem-aventurados os que são perseguidos. Porque a perseguição parece acompanhar aqueles que são pacificadores nos termos da palavra de Deus. E isso ocorre, irmãos, porque os pacificadores não são pessoas pacíficas. E é isso mesmo, irmãos. Parece difícil de entender. Como assim? O pacificador não ser alguém pacífico? É que o pacificador, ele trava guerra quando precisa. Parece estranho, mas eu vou mostrar como isso é verdade. Existem pelo menos 2 situações onde os pacificadores fazem guerra e de maneira intensa. Os pacificadores não são pacíficos em relação ao pecado. Os pacificadores travam guerras contra o pecado. Eles lutam contra isso. Os pacificadores batalham todos os dias contra o pecado na sua própria vida. Lutam constantemente para resistir às tentações. Procuram cada vez mais refletir o caráter do seu Senhor e Salvador. E os pacificadores, eles não se contentam em travar guerra contra o pecado só na sua vida. Eles lutam para ajudar os irmãos a fazerem isso também. Ajudar os demais pacificadores deste mundo a também vencerem suas guerras contra o pecado. O pacificador sabe que ele é útil e que Deus usa ele nisso também. Confrontar os irmãos, auxiliar os seus irmãos nessa mesma guerra que ele pessoalmente trava. Mas além disso, os pacificadores lutam contra o pecado no mundo. E isso ocorre porque eles têm fome e sede de justiça. Eles desejam ver o reino de Deus triunfando neste mundo. E, portanto, os pacificadores denunciam o pecado. Eles denunciam as injustiças. Eles não baixam a cabeça como se nada estivesse acontecendo, mas lutam por tudo aquilo que há de mais justo e verdadeiro. Mas isso incomoda o mundo. As pessoas naturalmente não querem ouvir que elas são pecadoras. As pessoas não querem escutar que sem Cristo estão condenadas. Se continuar nessa lama, terá um lugar reservado. E esse lugar é um lugar de tormento. As pessoas, elas não reconhecem a sua própria miséria, a sua maldade. E, consequentemente, elas não querem ouvir os pacificadores. E isso trará perseguição. Trará perseguição para aqueles que insistirem em serem pacificadores. Os pacificadores, eles não são pacíficos com a mentira. Os pacificadores fazem guerra pela verdade. E isso vai além de apenas lutar contra a mentira na sua vida, porque isso é uma obrigação moral de todo cristão. Mas os pacificadores fazem guerra pela verdade da palavra de Deus. É isso que os cristãos travam batalhas, e isso é inegociável para o verdadeiro crente. O cristão, de forma pacífica, promove a verdade da palavra de Deus, mas a mensagem da palavra de Deus tende a causar hostilidade. E mais uma vez, a consequência comum, naturalmente humana em resposta à verdade, é a perseguição. Essa marca você encontra no ministério de Jesus.
você encontra no ministério apostólico, lutando pela verdade de Deus e recebendo perseguição em resposta. Repare o que Jesus diz em Mateus 10, 34 e 35. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Ixi, pastor, agora deu tilt na cabeça. Como assim? Jesus ali antes dizendo para ser pacificador, e agora ele diz que não vem trazer paz, que ele vem trazer espada. Calma, né? É fácil de nós resolvermos isso. Jesus não está dizendo que ele vai causar divisão na família, mas que a sua mensagem, a verdade sobre o reino de Deus, ela causará hostilidade. As pessoas rejeitarão a verdade e perseguirão aqueles que promovem essa mensagem. Embora o objetivo principal do Evangelho seja a paz, o resultado muitas vezes será o conflito. Quando você se torna um pacificador, é muito comum, irmãos, que as relações pessoais, familiares, as suas amizades sejam estremecidas por causa da sua guerra pela verdade. Porque você ama a verdade, é muito provável que você receberá hostilidade por conta da sua família ou dos seus amigos. Tem duas considerações importantes que eu quero fazer aqui. Nós devemos saber que a hostilidade, a perseguição, o escárnio, o deboche porque você é cristão, porque você tem lido a Bíblia todo dia, os conflitos que acontecem por conta dessa luta pela verdade, de você querer viver no padrão bíblico, isso são esperados. A Bíblia nos mostra isso, Jesus nos ensinou que isso era certo que aconteceria. E isso não deve nos fazer parar de lutar. Isso não deve nos esmorecer. Não deve fazer a gente desistir de batalhar pela verdade. Nós devemos sempre que possível continuar propagando as boas novas do reino, independente de como seremos recebidos. Mas também nós devemos saber que nós, discípulos de Cristo, jamais devemos ser os agentes, os causadores do conflito ou da hostilidade. Não deve vir da nossa parte, irmãos. Reparem ainda em Mateus 10, agora antes, os versos 11 e 14. Jesus está dando instruções aos seus discípulos. Ele diz: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O texto aqui está dizendo que os pacificadores, eles devem promover a paz. Eles procuram uma oportunidade de propagar as boas novas do Evangelho, de propagar a verdade da palavra de Deus. Porém, se a paz promovida pelos pacificadores não é recebida, se a verdade não é aceita, então os pacificadores devem tomar para si essa paz e se retirar, e evitar o conflito. Importante ainda ressaltar, irmãos, que os pacificadores, eles fazem isso sem negociar a verdade. Por que eu digo isso? Porque muitos que se dizem cristãos e portadores da verdade, quando se veem diante de circunstâncias de rejeição, quando se veem diante de hostilidade, acabam por negociar a verdade.
acabam por diluir a mensagem do Evangelho em uma mensagem mais doce, uma mensagem que seja melhor para as pessoas escutar, mais aceitável aos ouvidos humanos. Só que, ao diluir a verdade, ao diluirmos a mensagem da cruz, que há um custo, avalie esse custo, que há 2 caminhos e eles levam a lugares específicos. Ao diluir esses conceitos que são fundamentais, como pecado, como inferno, como salvação que vem unicamente por Cristo, nós não estamos apenas diluindo a verdade, nós estamos produzindo uma nova mentira. E nós não somos portadores da mentira, nós somos portadores da verdade. Então anuncie. Se houver conflito, pegue essa paz a si e se retire. Passe a orar, ore profundamente até que você encontre uma nova oportunidade para propagar a verdade da palavra de Deus. Os pacificadores, eles promovem a paz de Cristo. São pacificadores, não são pacíficos. Porque são pessoas que travam duras batalhas todos os dias. Lutam todos os dias contra o pecado nas suas vidas. Lutam contra o pecado no mundo. Lutam pela verdade do Evangelho em um mundo caído e hostil à mensagem da paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os que se empenham no trabalho de propagar a paz trazida por Cristo. São felizes porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Serão herdeiros do reino. Pobres de espírito que amam a justiça, que são misericordiosos, pessoas que refletem o caráter do seu Pai Celestial. E nada pode refletir mais o caráter de Deus do que propagar essa paz. Essa paz que Cristo trouxe ao mundo. A verdadeira paz. A paz que acalma o nosso coração em conflito. Porque o coração do homem só se acalma quando ele repousa nos braços do seu Criador. E eu gostaria de encerrar com um breve momento de meditação pessoal. Tire um momento agora para refletir nisso, nessa paz trazida por Jesus. Será que o seu coração já descansa nessa paz? Será que o seu coração descansa na soberania e na providência do Senhor? Você já foi curado do seu maior conflito? Ou você ainda possui um coração inquieto, que vive ainda em constante luta, que vive preocupado principalmente com as coisas dessa vida? Medite um pouquinho agora no seu próprio coração. Se você já encontrou essa paz trazida por Jesus, então seja um fiel propagador dessa paz. Seja um pacificador. Caso contrário, se você ainda vê o seu coração lutando, se você ainda tem conflitos, se você ainda não vive descansando nos braços do Senhor, no cuidado dEle, então, irmãos, corra até Cristo, entregue o seu coração a Ele, ore, peça que Ele faça morada no seu coração e se torne um herdeiro do reino, se torne então um filho de Deus. Vamos orar.